Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Em 2004, era lançado um filme sobre um detetive que investiga o que pode ser o primeiro crime cometido por uma máquina. Repleto de detalhes, easter eggs, referências e simbolismos religiosos, esse filme era Eu, Robô. Olá, sou o Ranieri e hoje você vai descobrir todos os detalhes que perdeu em Eu, Robô. Então já deixa o like, confira a inscrição e vamos para o vídeo. O filme começa apresentando as 3 leis da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano, ou por falta de ação, permitir que um humano se fira. Essa lei, mostrada embaixo d'água, antecipa os temas do filme. Durante um afogamento, um robô seguiu a lógica dessas leis e escolheu salvar o detetive Spooner, porque ele tinha mais chances de sobreviver do que uma garotinha. Para Spooner, um ser humano teria seguido o coração e salvo a criança. Um ser humano saberia disso. O que alimenta seu ódio pelas máquinas. É por isso que as leis estão submersas na água. Bom dia, senhor. O primeiro robô que aparece é o entregador da FedEx, com o número 42. Coincidência? Acho que não! Conhece o livro Guia do Mochileiro das Galáxias? A resposta à questão fundamental da vida, o universo e tudo mais é 42. Seguranças totais. Percebeu esse som? Seguranças totais. Parece só um esbarrão por causa da raiva que ele tem dos robôs. Mas lá para a metade do filme, descobrimos que Spooner tem um braço mecânico. Por isso, ele segue sem sentir dor, como se nada tivesse acontecido. Outro detalhe que no começo parece só um hábito, é a quantidade de açúcar que ele consome. Essa energia extra é necessária para alimentar sua prótese e pulmão artificial. O filme engrena quando Spooner investiga a morte de um cientista, que deixou um holograma programado especificamente para chamá-lo. Atrás dele estão as 3 leis da robótica, criadas pelo próprio doutor, e que estão ligadas diretamente ao motivo da sua morte. Belo detalhe, as leis estão abaixo da grande figura de um robô, mostrando que são a base, o alicerce da robótica. Desculpe, sou alérgico à bobagem. Spooner investiga o local ao lado da Dra. Calvin. A sala, toda cercada por vidros de segurança, Sabia que era um vidro de segurança? faz ele suspeitar que o assassino ainda pode estar ali. Um robô pode matar tanto quanto um humano pode andar sobre a água. Sabe que uma vez teve um cara que... Spooner, claro, faz referência à passagem bíblica. No final, descobrimos que o detetive estava certo. Foi um robô quem matou o cientista. E essa não é a única referência religiosa. Sony segue um modelo messiânico, criado com um propósito especial. Mas acredito que meu pai me fez para algum propósito. Assim como Moisés libertou seu povo da escravidão, Sony liberta os robôs escravizados pela lógica. Podem vê-los aqui como escravos da lógica. Ele lidera a fuga por um cenário desértico, entre containers que lembram o Mar Vermelho se abrindo, reforçando ainda mais as semelhanças. Spooner finalmente encontra o suspeito. Percebe a rachadura que vai até a 3ª lei da robótica? Um robô deve proteger sua própria existência, contanto que tal proteção não contrarie as leis número 1 e 2. Isso porque Sony protege sua própria existência, mas começa a contrariar as leis anteriores, deixando de obedecer cegamente os humanos. A rachadura simboliza que ele é capaz de quebrar as 3 leis, como descobrimos adiante. O Sony tem as 3 leis, mas ele pode escolher não obedecê-las. O robô acaba ferido e o detetive decide procurá-lo na fábrica, onde pode se consertar. Os rastros se assemelham a migalhas do conto João e Maria. Um detalhe interessante, já que Spooner encontrou esse livro na sala do doutor. João e Maria. Quando chegam à fábrica, eles têm que descobrir qual é o robô impostor. A doutora sugere interrogá-los por 3 semanas, mas Spooner prefere pegar um atalho. Ah, isso é tão Matrix. E pensar que Will Smith recusou o papel de Neo. Você acha que eu dou a mínima pro que você pensa? Eles capturam e interrogam um robô. O problema de assistir tantos filmes é que você já sabe, estão preparando o gesto para mais tarde. Sony pisca para Spooner como um ato humano, algo que a IA maligna Vicky e sua lógica não entenderiam. A piscada simboliza a evolução de Sony, assim como hasta la vista, Diga hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. ou o joinha do T-800, que aprendeu com John Connors a se tornar mais humano. Precisa ouvir como as pessoas falam. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Checkmate. Esse diálogo é meio engraçado hoje em dia, com as IAs evoluindo rápido na criação de arte.
Então a empresa para o interrogatório e leva o robô para ser destruído. Na casa do cientista morto, Spooner encontra mais pistas, mas um robô de demolição começa a destruir tudo. Até aqui, tudo indica que o CEO da empresa é o responsável. Numa segunda visualização, fica claro que era Vicky quem vigiava tudo. Um detalhe sutil é que o design das fitas de monitoramento lembram Vicky, insinuando que ela estava por trás de tudo desde o início. Fitas com sensores estão ligados com o nosso núcleo positrônico. Spooner consegue escapar surfando numa porta? Depois, ele leva o gatinho que salvou na casa do doutor para sua avó. Se você prestar atenção, o nome do gato é Asimov, uma homenagem a Isaac Asimov, o autor das obras que inspiraram o filme. Gigi. Gigi era como Will chamava sua avó. This is my grandmother. We called her Gigi. Que teve um grande impacto na vida e na carreira dele. Mais tarde, Spooner é atacado enquanto tenta acessar os arquivos da empresa. Você está sofrendo um acidente de carro. Sempre achei curioso o robô se jogar nas rodas do carro, mas em câmera lenta, dá pra ver que ele está tentando levantar o carro para capotá-lo e fazer parecer um acidente. Mais uma vez, parece coisa do CEO, mas um diálogo inicial revela que Vicky controla o trânsito de Chicago. Eu reduzi as mortes no trânsito em 9% este ano. E é assim que ela paralisa o tráfego para sua revolução. Ele capota, e durante a luta, descobrimos seu braço robótico, o que explica sua força para disputar o volante com o NS5. A polícia chega e o tenente tira ele pra louco. Eu acabo de vir do túnel. Que robôs? Do que está falando? Vicky mandou limpar tudo rapidamente, apagando qualquer evidência. Essa limpeza rápida foi configurada lá no começo. Vocês limpam tudo rapidinho por aqui. Ah, e esse casaco do tenente? Aposto que é uma referência a Harrison Ford em Blade Runner. Os dois filmes compartilham alguns temas. Na empresa, a doutora faz uma série de testes em Sonny e descobre algo surpreendente. Ele tem 2 cérebros, um na cabeça e o outro no peito, o que permite escolher entre seguir ou não as 3 leis da robótica. O cérebro no peito, além de estar protegido, representa o coração, tornando Sonny mais humano. Assim como a gente, ele nem sempre segue a lógica. Eu sou o único. Lembra outro robô famoso. Eu sou o único. Com essa descoberta, a doutora Calvin vai até a casa de Spooner e durante a conversa, descobre que ele tem um braço, costelas e pulmão sintéticos. Ele é um ciborgue. Com lágrima nos olhos, Spooner conta sobre o acidente e como um robô escolheu salvar ele ao invés de uma garotinha que tinha menos chance. Ela era filha de alguém. Curiosamente, o robô que salvou ele pertence ao Weyland Yutani, a mega corporação da franquia Aliens. Ambos os filmes são da Fox, só um pequeno easter egg interessante. Sem querer ser chato, eu entendo a raiva dele. Ai, agora eu fiquei com medo. Mas Spooner deveria querer mais robôs. Se não fosse o robô, ambos teriam morrido. Ou pelo menos lutar para mudar as configurações. Ainda mais com o acesso que ele tinha ao cara que criou os robôs. Isso é que é burrice. Os robôs não tem nada aqui. Sonny tem. A doutora Calvin executa Sonny, injetando nanorobôs para destruir seu cérebro. A cena é fortemente inspirada em execuções por injeção letal. Mais tarde descobrimos que ela substituiu o Sonny por outro NS5. Basicamente matei uma carcaça. Mas se prestar atenção, existe uma pista. Sonny é o único robô com olhos azuis, enquanto todos os outros NS5 têm olhos amarelos. Durante a injeção letal, se você passar quadro a quadro, verá um pequeno detalhe. Os artistas de efeitos especiais deixaram um frame com o ator Alan Tudyk, que interpretou o Sonny. Dá para ver cílios, sobrancelhas e até a touca verde usada nas gravações. Spooner visita o depósito de robôs antigos e conversa novamente com o holograma, que revela uma nova pista. Uma revolução está a caminho. Em seguida, vê os novos robôs destruindo os modelos antigos. Assumindo o controle, os NS5 impõem um toque de recolher, deixando a população putaça. Nisso, Spooner e Calvin invadem a empresa para tentar fazer alguma coisa. O design do prédio não lembra um peixe? Não. Já a parte de dentro do escritório foi inspirada no robô Robbie, de Planeta Proibido, o que faz total sentido, já que é um prédio vivo. Eles encontram um CEO morto, e Spooner conclui que Vicky é a verdadeira vilã. Ela interpretou mal as 3 leis da robótica, e concluiu que os humanos são um risco para si mesmos. Para proteger a humanidade, devo sacrificar alguns humanos. Seguindo essa lógica, ela decide proteger a humanidade dos próprios humanos. Eu preferia não matar a doutora Calvin. Agora fiquei confuso. Preferia ou não? No fim, eles conseguem escapar da sala e planejam destruir Vicky com os nanorobôs. Essa arquitetura é péssima. Nem me fale. Lembra muito Star Wars e a falta de corrimãos. Caramba, isso é quase um milagre. Já reparou que ele faz o movimento de ser pego pelo pescoço antes mesmo de ser pego pelo pescoço?
O final apresenta um dilema semelhante ao acidente no lago. Em ambos os momentos, Spooner diz: Salva a garota! Salva a garota! Naquela vez, o robô usou a lógica para salvar Spooner ao invés da garota. Logicamente, Sonny deveria destruir Vicky para salvar a humanidade, mas ele usa o coração e salva a doutora. Isso o diferencia de Vicky e os outros robôs. Não vê a lógica do meu plano. Sim, mas me parece muito cruel. Spooner injeta os nanorobôs em Vicky, libertando os NS5 do seu controle, e eles são levados para o depósito. Com o caso resolvido, descobrimos que Dr. Lanning mandou Sonny jogá-lo da janela, pois essa era a única maneira de atrair Spooner sem que Vicky pudesse agir. Você vai me prender, detetive? Bom, a promotoria define o homicídio como um humano matando o outro, então, tecnicamente, você não pode cometer um assassinato. Ele tá usando as palavras do CEO. Um assassinato só ocorre quando o ser humano mata outro. O filme traz questões importantes, como a confiança nas máquinas, a evolução da inteligência artificial e os riscos de uma tecnologia sem controle. Tudo isso faz a gente pensar na convivência entre robôs e humanos. Em 2035, as máquinas ocupam vários postos de trabalho: entregadores, coletores de lixo, babás de pet e até barmans. Perder emprego para robôs não é novidade, e com o avanço das IAs, não serão apenas trabalhos braçais. O filme também mostra tecnologias que na época pareciam futuristas, mas hoje fazem parte do nosso dia a dia, como pagamento por aproximação, controle de voz, ligar, carros autônomos e até robôs assistentes. E claro, temos os exemplos mais descarados de colocação de produto. First All Star Vintage 2004. Belo sapato. Porra, mano, nada sutil. Tudo bem. Com um orçamento de 120 milhões, Eu, Robô arrecadou mais de 347 milhões. O filme foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais, mas perdeu para Homem-Aranha. Agora descubra os detalhes e erros de velocidade máxima, ou o significado profundo de O Curioso Caso de Benjamin Button. Grande abraço, até a próxima.